Amigos da TV Justiça, está no ar mais uma edição do nosso programa Prova Final. Esse programa é uma parceria da TV Justiça com a rede de ensino LFG. E eu sou Maria Patrícia Vanzolini, professora de Direito Penal. O nosso programa é dividido em 3 blocos. Você já sabe, no primeiro bloco é o tema do dia. Você vai ter uma pequena explicação sobre o tema que nós escolhemos hoje para conversar com você. O segundo bloco se chama Pergunte ao Professor. Nele eu vou responder a dúvidas de candidatos do Brasil inteiro a respeito daquele tema. E o terceiro bloco se chama O X da Questão. Nele nós vamos resolver testes de provas passadas a respeito desse tema. E o programa de hoje a gente vai começar lembrando. Será que você se lembra disso? Ai, que saudade que eu sinto da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Esses versos que foram imortalizados no poema de Casimiro de Abreu, chamado Meus 8 Anos, eu acho que traduzem com grande perfeição qual é a imagem que nós temos da infância. Um tempo que deixa saudades de alegria, de acolhimento, de despreocupação. Mas nós sabemos que a infância nem sempre é assim. E quando ela é diferente disso, isso causa uma grande perturbação. Eu acho que a criminalidade infantil nos deixa tão perturbados, tão angustiados, porque quando nós vemos uma criança de 8 anos, como nos versos do Casimiro de Abreu, quando a gente vê uma criança de 8 anos com uma arma na mão, assaltando num farol, é como se todos nós tivéssemos falhado também. Falhado como pais, falhado como sociedade, como cidadãos. E é por isso que a questão da criminalidade infantil causa debates tão acalorados. Por um lado, aqueles que defendem a redução da menoridade, dizendo, puxa vida, mas ele já tem discernimento, já tem consciência, muitas vezes é um veterano no mundo do crime. Ele é capaz de votar a partir dos 16, por que não é capaz de responder pelos seus atos? Mas, por outro lado, aos que dizem, é só uma criança. Existe algum sentido em colocá-la no cárcere, na companhia de adultos mais perigosos com os quais ela vai aprender a escola do crime? Pois bem, eu tenho certeza absoluta que você já tem a tua opinião formada sobre isso. Deve reduzir? Não deve reduzir? Pode reduzir? Menoridade penal? É viável reduzir? Eu garanto que você tem a sua opinião, mas será que você sabe todos os elementos dessa polêmica? Será que você já pensou sobre todos os aspectos da idade penal? Se você quer saber mais sobre esse tema tão importante, tão atual, aí com eleições se aproximando, isso certamente vem à baila de novo, então não sai daí não, tá bom? Fica comigo que o programa de hoje é Menoridade Penal. Até daqui a pouquinho. Pois é, então estamos de volta e o nosso tema do dia, você já sabe qual é a idade penal. Será que tem que reduzir? Será que tem que ficar como tá? Mas como é que tá, hein? É isso que nós vamos ver agora. A idade penal foi definida em primeiro passo lá pela Constituição. Isso é muito importante, hein? Principalmente, como nós já dissemos, em época de eleição, em que isso vira bandeira de campanha, redução da menoridade penal. Agora, saiba você que a idade penal está lá na Constituição. Então, ela não está nem no Código Civil e nem está apenas no Código Penal. Ela está também no Código Penal, mas ela está, antes de tudo, na própria Constituição. Então, você já viu que para mudar essa disciplina da idade penal no Brasil, seria necessário sempre uma emenda constitucional. E você sabe que passar uma emenda constitucional é muito mais difícil do que passar uma lei ordinária. Então, quer dizer, não é tão simples assim mexer na questão da idade penal
no Brasil. A idade penal está prevista, em primeiro lugar, então, lá na Constituição, e lá consta que são inimputáveis, lembra dessa palavra? Não imputáveis, pessoas que não podem ser responsabilizadas criminalmente, são inimputáveis os menores de 18 anos, está lá no artigo 228 da Constituição da República de 88, está lá 228, a idade ou a menoridade penal vai até os 18 anos. Isso não tem nada a ver com o Código Civil. Então, nós sabemos que no antigo Código Civil, no Código Civil de 16, a idade ia até a menoridade, ia até aos 21 anos, houve uma redução, mas isso não tem nada a ver com o âmbito penal. No âmbito penal, isso está na Constituição, ok? Artigo 228. Além disso, a idade penal aos 18 anos também está prevista no próprio Código Penal. Se você for lá dar uma conferidinha no artigo 27 do Código Penal, está lá, aos 18 anos. E também no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, também está lá a inimputabilidade até os 18 anos. Então, olha só, está lá na Constituição, está no Código Penal e está no ECA, está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente. E para fechar a questão, está escrito também na Convenção Internacional de Proteção dos Direitos da Criança. O Brasil é signatário de uma convenção e a Convenção Internacional, e aí a questão do estatuto hierárquico dos tratados sobre direitos humanos é questão sobre outra aula, para outra matéria, mas está lá no Estatuto, na Convenção Internacional para a Proteção dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, que são não responsáveis aqueles com até 18 anos, salvo se aquele Estado tiver uma previsão diferente. Então, veja que a regra da Convenção Internacional não é uma regra absoluta. Se algum Estado tiver uma regra diferente, essa regra interna deve ser respeitada, mas de qualquer forma, está lá que a regra é aos 18 anos de idade. Então, quer dizer que nós temos Constituição, nós temos Código Penal, nós temos o ECA e nós temos a Convenção Internacional. Disso tudo, o principal é a Constituição, porque a Constituição, como eu disse, só pode ser mudada através de uma emenda à Constituição. O Código Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente são as leis ordinárias que poderiam ser modificados por outra lei ordinária, mas a Constituição é mais difícil. Agora, é muito interessante, deixa eu te dizer uma coisa que talvez você não saiba, é muito interessante porque se você for ver o Código Penal Militar, nós temos um Código Penal Militar. E o Código Penal Militar, que é de 69, o nosso Código Militar, que é de 69, tem lá uma previsão de que a inimputabilidade vai até os 18 anos, mas que se a partir dos 16, veja que coisa interessante, se a partir dos 16 a pessoa cometer determinado delito, ela pode ser punida pela justiça criminal com uma redução de pena. Então, olha que interessante, lá no Código Penal Militar está escrito que até os 16 eu sou absolutamente inimputável. Dos 16 aos 18, existe uma presunção de que eu sou inimputável, mas se houver prova do discernimento, se for provado que eu agi com consciência, com vontade, então eu sou punido sim, só que com uma redução de pena. Agora, o que você deve estar me perguntando? Patrícia, mas essa norma do Código Penal Militar de 69 foi recepcionada pela Constituição? Porque, veja, a Constituição é de 88, o Código Penal Militar é lá de 69. A minha pergunta é, a regra do CPM, do Código Penal Militar, foi recepcionada pela Constituição? Absolutamente não. A Constituição, que é a norma fundamental, a norma suprema, ela dita que a inimputabilidade penal vai até os 18 anos de idade. Então,